Então, gente, você com certeza essa semana deve ter caído naquela hashtag falsa, que aí acabaram criando uma narrativa em cima dela, utilizando do argumento do estupro na modalidade culposa, certo? Mas isso é tudo falso, certo? E eu vou comprovar com fatos, certo? Alguns erros que a mídia cometeu também alguns erros que algumas pessoas criaram e vou trazer apenas fatos do processo em si para que você consiga fazer um julgamento justo, certo? Aí na sua cabecinha. Então, para a gente iniciar, certo? Primeiro nós vamos falar sobre a questão da decisão do juiz. Foi mostrado primeiramente na mídia que aconteceu, que a internet parou, que o juiz tinha alegado estupro de vulnerável, certo? Na modalidade culposa, estupro na modalidade culposa. Quando na verdade o juiz ele tomou uma decisão, certo, em cima das provas apresentadas, mas ele reconheceu que estava faltando prova para conseguir condenar. Então, ele usou apenas um princípio, que é o indúbio pro réu. O que é indúbio pro réu? Na dúvida, certo? Ele utiliza a seguinte frase no processo, no final do processo. Melhor absolver 100 culpados do que condenar o inocente. Essa é a frase que o juiz utiliza, certo? Está lá no artigo 386, inciso 7, certo? Lá no Código de Processo Penal. Então, essa questão aí da mentira, falsa hashtag criada, levantada aí, que as pessoas, parou a internet, o Brasil, a justiça não presta, não sei o quê. Pronto, então, isso aí a gente já desfaz por aqui. Não existe essa questão de estupro de vulnerável, certo? Na modalidade culposa nesse processo em si. Não se foi falado nisso no processo. 2, certo? 2. O Intercept ele fez vários cortes, certo? Eu vou deixar aqui o processo completo, vou deixar o link do processo aqui embaixo. Vou deixar também o link do vídeo de todo o julgamento que foi feito online, o julgamento totalmente gravado. São 3 horas de vídeo, vou deixar aqui para vocês verificarem. O Intercept ele foi lá, fez cortes e criou uma narrativa para que quem assistisse acreditasse que a menina estava sendo crucificada durante o julgamento. E não foi. Tinha um advogado de defesa do réu, a todo momento estava atacando de maneira estúpida, isso é um fato. O cara realmente foi bem grosso, bem... É tanto que o CNJ já, o Conselho Nacional de Justiça, ele já tomou providências relacionadas a isso, mas a todo momento o promotor, o juiz, eles respeitaram ela, eles afirmaram que se ela não quisesse continuar o julgamento, eles iriam parar por a lei. Então, aí é um segundo fato que a gente já elimina outra mentira que a mídia trouxe para vocês, certo? E aí, o que acontece? Para a gente iniciar os fatos do julgamento em si, a gente inicia do primeiro fato. A blogueira Mariana Ferrer, certo? Ela acusou o André Aranha, certo? Ela foi até a Polícia Civil e acusou o André Aranha de ter estuprado ela, certo? Lá tem um local chamado, eles chamam de café lá, e nesse local eles estavam num lounge, e desse lounge eles dois, depois de terem se conhecido, eles foram para um local mais reservado. Isso ocorreu, esse fato, em 2018, dezembro de 2018, e lá eles ficaram por 6 minutos. Tanto ela afirmou isso, como ele também afirmou que foi pouco tempo, e as filmagens também mostraram que foram poucos minutos, certo? E aí nesse tempo, ela alega que houve o estupro, certo? E ela usou a tese junto com a defesa dela, que estaria numa situação totalmente vulnerável. Ela estaria, e nessa vulnerabilidade, certo? O delegado entendeu que ela estava realmente nessas condições e foi lá e indiciou o André por estupro de vulnerável, que está lá no artigo 217-A, certo? No parágrafo 1º, que fala sobre vulnerabilidade. O que seria a vulnerabilidade? Nesse caso dela, ou ela estava dopada, ou estava bêbada, ela só não estava respondendo por ela mesma. Então, ele indiciou ela, que está lá no Código Penal.
Então, aí vem o depoimento dele, certo? No depoimento dele, primeiramente, ela afirma que em nenhum momento tocou na vítima. E aí, depois inicia-se o processo. E a partir das imagens é verificado que ele não só tocou, como estava com ela lá na festa, como subiu com ela para esse local determinado, o qual ela tinha indicado. E aí, é tanto que as imagens mostravam ele subindo lá nas escadas com ela e tudo, em alguns momentos conversando com ela. E aí também, de acordo com a perícia, eles encontraram material, certo? No caso, encontraram o sêmen dele nas roupas dela. Nas roupas da Mariana. Aí a mídia e o Instagram foi a loucura. A partir de aí, a galera começou a colocar, mataram o estuprador, não tem problema. E aí começou a falar, bota o safado na cadeia. E aí detonaram nas mídias sociais. E aí mais adiante ele vem e muda o depoimento. Dessa vez ele afirma, certo, que trocou beijos e carícias com a mesma, no caso a Mariana, mas ele não penetrou nela, nem com o órgão sexual dele, nem com o dedo. Ele não houve penetração. Ele apenas teria recebido, no caso dela, o sexo oral. E quando foi fazer nela, que foi fazer o ato, o sexo oral nela, que ele chegou próximo às partes íntimas dela, ele afirma ter sentido um cheiro muito forte, um cheiro ruim no caso, e aí ele parou. Ele não continuou e se sentiu, ele disse que se sentiu meio constrangido, e aí mentiu para ela dizendo que ia no banheiro naquele momento. É tanto, certo, que ela desce nas gravações, ela desce sozinha as escadas, por conta que ele vai no banheiro. E esse fato foi comprovado por ela, e o fato do cheiro muito ruim, depois, no depoimento da mãe dela, esse fato é comprovado. A mãe dela também fala que nas roupas tinha um cheiro muito forte, principalmente onde a roupa pegava nas partes íntimas dela. E aí, certo? Daí, o primeiro motivo dele é justificado, certo? Que é a questão das escadas, porque ela desce sozinha as escadas. Aí você diz, e agora? Temos um impasse, certo? E qual é o impasse? A Mariana, certo? Ela tinha falado que tinha sido estuprada, mas ele afirma que não tocou nela, certo? E aí você diz, mas ele mentiu e ela mentiu, certo? Mas aí a perícia vai e realiza uns exames na vítima. Ele vai, certo? E encontra duas contradições no depoimento dela. A primeira contradição foi o exame toxicológico. A vítima afirmava ter sido dopada na festa. Mas o exame toxicológico afirma lá que não existia nenhuma substância, certo, alucinógena no organismo dela. Não existia nenhuma substância que fizesse ela não ter noção do que estava fazendo. E o segundo fato, certo? Em outro momento, no primeiro depoimento, ela afirmava que estava bêbada, muito bêbada e não conseguia. Depois que surgiu o exame, ela afirmou que estava muito bêbada e não conseguia nem ficar em pé. E no primeiro depoimento, ela afirmava, junto com as testemunhas, que foram 12 testemunhas, que ela tomou apenas um copo de gin e ficou a noite toda com uma água com gás misturada com limão. Então, além do exame não ter encontrado o álcool também, nem substâncias alucinógenas, ainda contradisse, ela mesma se contradisse nesse depoimento dela, que ela tinha dito e ainda disse no dia do julgamento que só tinha tomado um copo de gin. Daí houve um problema. Aí você diz, agora temos um impasse. Ele mentiu, ela mentiu, e aí? Como é que a gente vai resolver? Certo? E aí o Ministério Público vem e convoca 12 vítimas. 12 testemunhas. E das 12 testemunhas, certo? Você pode acompanhar o depoimento das 12. Nem uma das testemunhas afirma que a Mariana estava agindo de maneira inconsciente ou maneira louca, ou que estava fora de si. Todas elas confirmam que ela estava agindo de maneira
consciente antes e depois que aconteceu o fato, certo? Aí nós paramos, ninguém falou nada mais nos Instagrams, todo mundo parou depois desse momento. E aí, o que acontece? Dentre as 12 testemunhas surge o motorista do Uber. E ele vai e fala, olha, ela estava meio zoada. E aí quando fala que foi meio zoada, certo? Aí a mídia vai e pá, olha aí, o motorista do Uber disse que ela estava bêbada e começou a surgir histórias na mídia a todo momento. Aí a defesa vem e fala o seguinte, vamos atrás das câmeras. E quando pegaram as câmeras, eles encontraram 70 minutos de gravação no qual ela aparece, certo? E aí, esses minutos de gravação, eles verificaram no momento em que ela foi pegar o Uber. Passaram-se 5 carros. E aí eles alegaram que a Mariana ela conseguiu distinguir qual dos 5 carros era o Uber. E na imagem ele deixa bem claro que ela consegue ver qual era a placa, a cor do carro e o nome do motorista, certo? E aí ela conseguiu chamar e identificar, certo? Em nenhum momento durante os 70 minutos da imagem ela ou anda cambaleando ou anda de maneira ruim. Ela a todo momento anda de maneira em que dá para ver que ela está em sã consciência, certo? Aí você fala, eita, agora o bicho pegou. Agora, será que está mentindo? Isso aí eu não sei dizer, certo? Vamos seguir com os fatos, ainda tem muita coisa pela frente. E aí durante o julgamento surge a narrativa que ela teria armado tudo, certo? Porque a intenção não era pegar o André. Isso é o réu que afirma lá durante o julgamento. A intenção era pegar o Roberto Marinho, certo? Quem é o Roberto Marinho? Roberto Marinho ele é conhecido como Robertinho. E o Robertinho ele é neto do dono da Globo. E aí, certo, no depoimento, lá atrás no depoimento dela, ela tinha afirmado que também teria sido abusado pelo Robertinho, certo? Mas a gravação, certo, mostra claramente que o Robertinho ele não estava presente, assim, ele estava no local, mas em nenhum momento ele tem contato direto com ela. Ele não fala com ela e nem sobe com ela para lugar nenhum. Ele não tem contato com ela. Então aí já derruba a tese dela nesse momento. Aí você diz, e agora? Para onde é que a gente vai? E aí o réu continua com a narrativa de que ela mudou várias vezes de casa também, durante o processo. Ela mudava de casa para que ela conseguisse atrasar o último julgamento, porque ela estava ganhando muitos seguidores. E aí ele traz a prova, certo? Ele conseguiu com a empresa Instagram. Ele provou que ela, durante todo esse processo, são 2 anos desde que o fato aconteceu até o dia do julgamento. São 2 anos e pouco, quase 3 anos. E ela ganhou cerca de 500 mil de seguidores por conta desse atraso. E aí ele consegue provar que ela muda de casa várias vezes para atrasar esse processo, certo? Daí, logo em seguida, ela vem e alega as fotos dela. Ela fala que foram adulteradas as fotos durante o julgamento. E aí o advogado leva várias fotos, inclusive as que ela disse que foram adulteradas. E mostra para ela e diz, essas fotos aqui foram adulteradas? E no momento do julgamento ela nega que as fotos foram adulteradas, certo? E aí você diz, e agora? Como é que faz? Como é que continua o julgamento? Aí vem a mãe dela. A mãe dela, certo? Ela vem com a filha no dia do julgamento com uma nova versão, certo? A mãe dela alega o seguinte, e não era o estuprador que tinha dopado a filha, mas que existia ali naquele local uma quadrilha, certo? Uma quadrilha que envolvia todo mundo que estava no dia daquela festa, essa quadrilha ela era organizada para vender a virgindade das meninas. E aí a defesa vem para ela e diz, tanto para ela como para a filha, faz a mesma pergunta. Como é que dá para saber que alguém é virgem ou não?
se todo mundo lá na festa estava de roupa, todo mundo a todo momento, não tem nada escrito na testa dizendo se é virgem ou não. E aí a mãe ficou nesse momento sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. E aí a tese foi derrubada naquele momento, certo? E aí ela vai e começa a jogar a culpa em todo mundo. Ela começa a jogar a culpa nas amigas das filhas, ela começa a jogar a culpa no mágico que estava na festa naquele dia, ela joga a culpa nos funcionários do local, e aí logo em seguida ela diz que tanto o perito como o delegado também fazia parte dessa quadrilha, estava envolvido todo mundo, inclusive os juízes. E aí chegou, certo? Ela fala até que existe uma máfia. Ela sai de quadrilha e parte para máfia, certo? E aí o juiz vai e diz: tem como você provar tudo isso que você está falando? E ela mesma afirma que não sabe como provar tudo isso que ela falou. Então, eu resumi todos esses fatos para vocês. Eu resolvi mostrar aqui, certo? Porque existia uma narrativa em cima disso. Eu não fiz isso para provar que ela é culpada ou que ele é inocente. Eu também não sei se ela é culpada, se ele é inocente ou se ele é culpado, certo? A pergunta eu vou deixar claramente para vocês. A Mariana Ferrer é uma vítima ou é uma impostora? E a segunda pergunta é: o André Aranha é um estuprador ou uma vítima da Mariana? Certo? Então, eu trouxe os fatos para vocês, vocês vão julgar, certo? A única coisa que eu queria era mostrar para vocês não confiarem no que a mídia traz. A mídia só traz aquilo que ela consegue vender, certo? Ela não trouxe esses fatos mastigados assim. Já aconteceu, a justiça já liberou todos os fatos, mas você não vê em lugar nenhum mostrando fatos dessa maneira, mostrando porque isso não vende. As pessoas não querem olhar para isso, certo? O que vende é assim: ele é estuprador, ou então ela foi estuprada, ou só essas coisas assim, que só tragédias, que são tragédias, certo? Eu espero que a verdade apareça um dia, certo? Não tenho como afirmar nada quem fez ou quem deixou de fazer. A única coisa que eu posso mostrar para vocês são fatos. Gente, a última coisa que eu ia esquecendo, certo? E aí você vai e se pergunta: são 3 grandes provas, né? O ímã rompido, certo? A roupa dela suja de sangue e também a questão do material genético dele nas roupas. Então, assim, você se pergunta: isso não é suficiente? Para a justiça não é suficiente, certo? Por quê? Porque são provas, isso só prova que ela, naquele momento ali, naquele dia, isso aí prova que, de certa forma, houve um contato físico entre eles, mas a questão do ímã rompido em si não prova, porque ela pode muito bem, certo? Isso é o que a justiça entende, não é meu entendimento. Ela pode muito bem ter feito isso sozinha ou com outra pessoa para jogar a culpa, mantendo a tese de que ela estava sendo impostora. Então, por isso não é suficiente, tá? Então, o juiz ele não condenou o réu, ele foi inocentado em primeira instância e é isso. E esses fatos não foram feitos por mim. Estão no vídeo de 3 horas e estão no julgamento de 51 páginas, frente e verso. Tá bom? Esse é o canal Só Julgando. Meu nome é Lucas e esse é mais um dos temas que você vai julgar e vai tirar suas próprias conclusões. Um grande abraço.